querido povo de Deus, nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São... Pois bem, é dia 29, mas para a melhor celebração do povo de Deus, para melhor aproveitamento, se transpõe do dia 29 para o primeiro domingo. Então se celebra São Pedro e São Paulo e, celebrando São Pedro e São Paulo, se pede oração ao Santo Padre, o Papa. Pois bem, com isso se termina as festas juninas. Mas percebe que é o mês do Sagrado Coração de Jesus, mas tudo converge para o mesmo ponto. Tudo converge para o discipulado, o chamado. Sabe, nós começamos, e eu fiz questão de começar com: te amarei, Senhor, me chamaste, porque Deus nos chama. Deus é um apelo constante na nossa vida. E aqui nós temos um grande apelo de ser igreja. Esse é o primeiro apelo de todos nós. Nós somos igreja. Inclusive, esse conceito de igreja povo de Deus, que vem com o Concílio Vaticano II, que faz 50 anos da sua existência, não está tão claro. Ainda nós estamos naquele conceito trentino, que a igreja é uma sociedade perfeita. É verdade, o tempo mudou, mas a nossa mentalidade não mudou. Nós estamos nessa visão errada. A igreja é uma sociedade perfeita. Então, estoura alguma coisa, meu Deus, desmontou a pirâmide. A igreja não é uma pirâmide. Volto a dizer, isso é um conceito trentino, de 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto. O conceito, a eclesiologia, é uma igreja circular, uma igreja onde nós somos iguais pelo batismo. Corpo de Cristo. Se uma parte machuca, dói também no outro. Esse conceito nós não conseguimos amadurecer. Por isso que nós somos rápidos em primeiro, julgar a igreja, em pensar a igreja como simplesmente autoridade e não como serviço. Faz 50 anos que aconteceu o Concílio Vaticano II, que foi uma grande inspiração do Espírito Santo, mas nós não conseguimos assimilar. Talvez falha de nós padres, talvez falha histórica, mas isso não está claro, isso parece que não foi internalizado, que você é a igreja, eu sou a igreja, o Santo Padre é a igreja, e pelo batismo somos iguais, diferenciamos nas funções, mas estamos todos na mesma dignidade no batismo. Eu insisto nesse conceito, porque isso é uma perspectiva muito diferente, e nos compromete, porque como nós lemos o Evangelho, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha igreja. Por favor, eu não estou negando todos os estudos teológicos aprofundadíssimos, todas as exegeses desse texto. Me perdoe os exegetas, me perdoe os grandes teólogos, mas eu vou usar o mais simples desse texto, a forma mais compreensível. Jesus disse: a minha igreja. Então a igreja é de Jesus Cristo. A igreja é de quem? É de a igreja. Jesus não, Jesus Cristo. Jesus tem um monte. Jesus, o Cristo. A minha igreja é dele. Ele a fundou, ele a quis, ele a tinha no seu coração, e ele depositou essa confiança na pedra, a pedra que ele confiou a Pedro. Você percebe aqui já um grande ato de amor, de misericórdia. Jesus deseja a igreja, uma igreja santa, conquistada no Calvário, conquistada na cruz. E ele diz: Pedro, eu te confio, tu és Pedro, e aqui está a minha igreja. Minha igreja nunca vai cair. E é verdade. E aqui me convence um pouco, porque existe uma diferença entre uma igreja institucional e uma igreja pessoal. Nós ficamos até estupefatos, eu fico boquiaberto de ver o crescimento de algumas igrejas, mas são igrejas pessoais,
Morre-se a pessoa, morre-se a igreja. Morre o padre Reginaldo, morre o padre A, padre B, padre C, graças a Deus a igreja continua de pé. Erra um padre, acerta outro, a igreja está de pé. Por quê? Ela é desejada por Jesus e sustentada no Espírito Santo. Então eu não sei por que você tem vergonha de ser católico, eu não sei porque fica no teu coração aquela dúvida, mas será? Agora porque o mordomo do Papa foi lá abrir umas gavetas, será? Cadê tua fé, caramba? Você está na igreja por causa de quem? Ou ela é de Jesus Cristo ou não é? Não sei se você percebe, nós não estamos negando. Aquele bispo na Argentina pisou na bola, pisou. A igreja foi lá e recolheu. A igreja é de Jesus Cristo, assistida pelo Espírito Santo. Faz toda a diferença. E é bem verdade que a igreja confiou a igreja para administrar os sacramentos. A igreja é detentora e administra. Esse poder das chaves, São Pedro sempre está com as chaves, e geralmente 2 chaves, e significa a terra e o céu, mas significa o ligar e o desligar. Por isso existe a excomunhão. Não está velho não é caduco isso não. Que aqueles que a igreja não reconhece, que não estão em comunhão, estão desligados. Ah, mas isso é injustiça. Briga com nosso Senhor, está no Evangelho. São coisas que a gente acha que não tem sentido mais. Mas o que nos falta é esse senso de eu sou igreja e sou obediente a ela. É uma história de 2012 anos. Perceba como não é por força humana que ela se mantém. Vamos à primeira leitura. Eu fico impressionado. Primeiro impressionado com Pedro. Você escutou o texto? Pedro foi preso. Pedro foi para a cadeia. Foi ou não foi? O que ele fez na cadeia? Dormiu. Rezou não. Eu fico impressionado esse texto dos Atos dos Apóstolos. A gente pensa que Pedro foi na cadeia e rezou de espumar a boca. Que nada. O homem foi dormir. Quem foi que rezou? A igreja. Olha que coisa mais linda, gente. Herodes tinha intenção de matá-lo. Enquanto Pedro estava mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A libertação de Pedro não foi o mérito de Pedro. Tanto que Pedro estava tão meio no torpor, que o anjo foi lá: Pedro, tuas correntes caíram. E Pedro levantou, e as portas foram se abrindo, e Pedro meio sonâmbulo: epa, eu achei que era um sonho, e de repente estava lá fora. O que os Atos dos Apóstolos, Lucas que escreveu, quer mostrar? Que não são os méritos de Pedro que são contados aqui, é a intercessão da igreja. Querido povo de Deus, isso para mim é suficiente para compreendermos que quando nós encomendamos uma missa, o sacrifício, eu gosto dessa palavra, o sacrifício da Eucaristia, o sacrifício da missa, nós não temos alcance do poder. Às vezes nós vemos na missa e nós não sentimos nada, mas não importa, não é teu mérito, não é meu mérito pessoal, é o sacrifício do Cristo, é a igreja que reza, é a igreja intercessora. Da mesma forma que o Pedrão lá dormiu e bem dormido, tanto que era tão profundo o sonho que achou que era sonho do anjo, a intercessão da igreja agiu. Percebe essa unidade com a igreja como é importante na minha vida e na tua vida? Percebe que romper com a igreja significa estar só, estar nas tribulações, estar nas aflições. Enquanto estamos em comunhão com a igreja intercede por nós, a igreja ora por nós, nós somos partícipes da graça redentora. Querido povo de Deus, esse texto, a primeira leitura para mim bastaria. Ser igreja
é estar na comunhão dos santos. Por isso, eu fiquei aqui dando uma de maestro para ver se o povo cantava, porque salmo que não é cantado não é salmo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Não diz, o Senhor me livrou porque eu mereço. Não, Pedro não merecia, Deus tirou. De todos os temores, Deus cuida, liberta, santifica. Estar em Deus é viver livre dos temores. Foi isso que foi cantado no Salmo. A segunda leitura, olha para Paulo. Paulo diz na sua carta, é praticamente o último testamento. Paulo está claro que ele vai ser decapitado, não tem escapatória. Paulo já está em Roma. Paulo já está, o decreto de morte de Paulo já está traçado. O que Paulo diz? De novo, igreja, sou igreja, combati um bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora espero a coroa da justiça. O Senhor me libertará do mal e me salvará no seu reino celeste. Veja, Paulo tem essa consciência. Combati, fiz o que pude. Nós temos uma visão equivocada. Nós queremos ser perfeitos para perfeitamente servir a Deus. Erro. Eu voltei, Senhor, por isso eu peço que tu me estendas a tua mão, a tua mão. Mas como é que é a primeira parte? Eu pequei, Senhor, eu reconheço que não mereço o teu perdão. Olha para Pedro, eu não conheço esse homem. E o galo cantou, e Pedro negou 3 vezes. Eu pequei, Senhor, eu reconheço que não mereço o teu perdão. Paulo ficou de pé, Estevão foi morto. Às vezes nós queremos ser perfeitos para servir perfeitamente a Deus. E Deus usou de Pedro, imperfeito, para ser a pedra da igreja. Não era uma pedra bonita, muito sólida, não era uma pedra polida. E Deus usou Paulo, testemunho de morte, perseguidor da igreja. Então responda para mim, se você não é alguém que Deus conta e quer como igreja. A perfeição nós conseguimos e vamos buscando na luta. A perfeição nós vamos conseguindo nas batalhas. Lutei, trabalhei, venci na batalha, fui fiel. Paulo tinha consciência das suas fraquezas, mas hoje eu espero a libertação em Deus. É essa consciência que São Pedro e São Paulo nos dá. Você acredita que quando morreu o grande, porque vai entrar para a história, o beato João Paulo II, quando santo, vai entrar o Papa, o grande. Você já parou para pensar o que significava na vida, não de Bento XVI, na vida de Ratzinger, já com seus 79 anos, substituir o grande? Você já parou para pensar o que significava para Ratzinger, aquele que era da doutrina da fé, desculpe a palavra, odiado pelos jornalistas, enquanto o chefe do tribunal da fé substituiu o carismático João Paulo II? E ele com 79 anos, hoje, agora 85, aceita a missão. Não era um homem popular, como não é um homem popular, como João Paulo, mas ele sabe da missão. Na sua imperfeição, aceitou oferecer o melhor a Deus. Deus não quer perfeitos, Deus escolhe os fracos
para confundir os fortes. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. De pé, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.